Olá, meus amados irmãos, em Jesus, uma excelente terça-feira para todos nós. Que Jesus possa estar presente nos primeiros pensamentos da nossa manhã de hoje, que Ele se faça presente ao longo do nosso dia, até o nosso último pensamento antes de adormecer. Que o Cristo esteja revelado no nosso coração, nos inspirando a praticar toda a tua lei de amor que Ele nos convida, hoje e sempre. Bom, meus irmãos, é com muito carinho, com muito bom coração que a gente se encontra aqui todas as manhãs às 7h30, este momento do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, como um momento para todos nós cuidarmos da nossa alma, como um momento para a gente refletir junto uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, hoje a passagem que vai inspirar a nossa reflexão desta terça-feira, ela se encontra no capítulo 16 do Evangelho, no item 6. Lembrando, meus irmãos, que a gente vai rememorar aqui um trechinho desta passagem porque é a parábola dos talentos, uma parábola tão linda que Jesus conta para todos nós, que Jesus derramou aqui na terra e deixou ela para que a gente aprendesse muito com essas palavras. Mas, meus irmãos, a gente não vai contar essa parábola inteira hoje, para a gente realmente focar aqui num pedacinho que a gente gostaria de refletir nesta terça-feira. Então, a todos os irmãos que aqui estão presentes e quiserem, ao ler essa passagem na íntegra, ler essa parábola por completa, vocês encontram lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 6. Então, meus irmãos, vou convidar todos para lermos juntos aqui a parábola para a gente ser bem fiel ao que Jesus também narra para todos nós. Cristo vai dizer: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um servo primeiro deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro servo deu 1 talento, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, o Senhor partiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e multiplicou, ganhou mais 5. O segundo, que tinha recebido 2 talentos, foi lá e também multiplicou os seus talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido apenas 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e foi acertar as contas com eles. O primeiro servo, o que tinha recebido 5 talentos, já trouxe logo os outros 5 que ele havia ganhado e disse: o Senhor me confiou 5 talentos e veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, meu servo fiel, você foi fiel no pouco. Eu, porém, também sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, logo depois, veio o segundo servo, o que tinha recebido apenas 2 talentos. Ele veio e disse: meu senhor, o Senhor me confiou 2 talentos. E veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor o respondeu: muito bem, meu servo fiel. Você foi fiel no pouco. Eu, porém, agora vou te dar muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Meus irmãos, vou convidar para a gente encerrar aqui esta parábola, para justamente fixarmos aqui o ponto da nossa reflexão. Hoje eu gostaria que a gente focasse em 2 servos dessa história. O servo que recebeu 5 talentos
e também o servo que recebeu 2 talentos. Vamos focar nesses 2 homens, nessas 2 almas. Vejamos que interessante. O primeiro ele foi lá e recebeu 5. O segundo ele foi e recebeu 2. Ambos multiplicaram os seus talentos, porque o de 5 se tornou 10 e o de 2 se tornou 4. Mas vejamos que interessante. Quando eles vão apresentar esse resultado ao Senhor, da boa obra que eles fizeram ao multiplicar os talentos que lhes foram confiados, o Senhor trata os 2 exatamente igual. Vejamos que um levou 10 talentos, o outro levou 4. Eles, mesmo em quantidades diferentes, o Senhor tratou eles de forma igual. Novamente, olha só, porque de 10 talentos para 4, a gente tem uma grande diferença, não tem? Da mesma forma, o primeiro ganhou 5, o segundo ganhou só 2. É uma grande diferença de 5 para 2 e depois, quando eles multiplicam esses talentos, se torna 10 e se torna 4. É nítido a discrepância. Um está lá com 10 talentos, o outro está só com 4. Mas ambos fizeram o mesmo serviço, que era o de multiplicar, dobraram os talentos. E o Senhor da história, independente da quantidade de talentos, olhou foi o empenho que eles tiveram em realizar aquele trabalho. Olhou foi a boa vontade da multiplicação que eles realizaram. Então, independente da quantidade, o Senhor os tratou da mesma forma. E sabe, meus irmãos, assim também é em nossa vida. Deus, Ele concede a todos nós, a todos os teus filhos, talentos. E por talentos a gente pode compreender as oportunidades de fazer o bem. Por talentos a gente também pode compreender os dons que o nosso espírito carrega, mas a gente precisa pontuar aqui que os dons que o nosso espírito carrega, que as predisposições para realizar certas missões, realizar certas tarefas e deveres que o nosso espírito carrega, não é algo que surgiu repentinamente com a nossa reencarnação. Não é algo que surgiu de um dia para o outro. Não. Lembremos que os nossos dons, que as nossas predisposições, facilidades em realizar certos deveres e compromissos, seja na vida espiritual, seja na vida material, são aquisições de qualidades que o nosso espírito já vem trabalhando há muitas vidas para adquiri-las. Então, cada um de nós vai ter um talento, vai ter um dom, vai ter uma predisposição de acordo com o delinear das suas existências, conforme foi trabalhando aquilo. Um exemplo disso para ficar mais nítido para nós. Vamos usar o nosso querido Chico Xavier como exemplo aqui da nossa passagem de hoje. Chico Xavier, ele é um exemplo de ser humano, um exemplo de alma, um exemplo de cristão, um exemplo de espírita para todos nós. Chico, ele é uma luz de inspiração para a gente. E quando a gente olha a jornada de vida do Chico, percebemos nitidamente que o espírito dele carregava já predisposições para realizar certos serviços aqui na matéria, como uma missão mesmo. Então Chico, ele psicografava, Chico, ele fazia uma caridade de uma forma que era um amor muito profundo. Chico fazia muitas boas obras. Algumas pregações que ele fazia ali compartilhando, respondendo perguntas às pessoas, dando entrevistas, sempre falando de Jesus, a gente também já vê uma predisposição dele para isso. Só que, vejamos bem, para Chico chegar nesse ponto dessa existência que ele teve, para ter essas predisposições, esses dons mediúnicos, Chico provavelmente foi um espírito, meus irmãos, que muito trabalhou em muitas existências atrás. Muitas existências. Trabalhou muito na vida espiritual, muito em outras existências, até chegar no ponto dele ter essas predisposições muito bem alinhadas, sobretudo com Jesus.
Então vejamos que a gente olha e vê, nossa, quantas oportunidades Chico teve de fazer o bem. Sim, mas a gente não pode olhar só uma existência atual. E as outras vidas de Chico? Que muitas vezes nós não sabemos muitos detalhes. E as outras existências desse espírito tão grande que é Chico Xavier? Como foi? O tanto que ele não deve ter trabalhado, se esforçado para conseguir aurir todas essas virtudes, todos esses dons que ele carrega no espírito dele. Então, meus irmãos, isso é importante a gente meditar porque Deus, ele concede para nós esses talentos no sentido de oportunidades para fazer obras no bem, dons, predisposições, mas são algo que o nosso espírito já está ali um pouco capacitado para exercer. E cada um de nós vai receber uma quantidade, um talento diferente. Igual aconteceu aqui na história. Um recebeu 5, o outro recebeu 2, o outro recebeu 1. Mas, aos olhos de Deus, todos somos iguais. Deus não separa seus filhos pela quantidade de talentos. Aqui, talentos, meus irmãos, eu estou usando essa palavrinha que é a palavra da passagem, que significa dinheiro também. Mas aqui a gente pode receber como oportunidades. Deus não separa seus filhos de acordo com as oportunidades de fazer o bem. Não. Deus olha a todos como iguais. Deus não vai olhar, nossa, aquele ali faz mais. Aquele ali, então, ele vai receber mais. Não. Deus vai olhar assim, olha, para cada filho, qual é a capacidade que cada um temos de nos desenvolver no bem? Qual é a capacidade que cada um de nós tem em multiplicar o caminho do bem? Então, vai sermos concedidas essas oportunidades. Então, independente do resultado, Deus vai olhar o nosso empenho. Independente da quantidade de resultado, Deus vai olhar é o nosso empenho, é a nossa jornada. Deus, nosso Pai, Ele não olha só lá o final. Nossa, aquele ali conseguiu 10, aquele ali conseguiu 5, aquele ali conseguiu 2. Não, Deus não vai olhar esse resultado final. Ele vai olhar o empenho nesse processo. Ele vai olhar a boa vontade nessa jornada. Então, Deus, ele olha o caminho, esse coração bem disposto a multiplicar nas obras do bem todas as oportunidades que tem. Então, isso é para a gente pensar que, novamente, os 2 servos, um tinha menos, um tinha só 2 talentos, o outro servo tinha 5. Mas ambos tiveram a mesma boa vontade, ambos tiveram a mesma disposição, ambos tiveram o mesmo empenho. Então repara que o Senhor, na parábola, ele trata os 2 igual, meu servo bom e fiel. Ele não trata o que trouxe 10 melhor do que o que trouxe 4. Não, porque ele olhou ali o bom coração que eles tiveram de que o que eles tinham na mão, eles fizeram uma obra no bem. O que eles tinham à disposição deles, eles usaram para fazer o bem. Então, Deus, ele olha muito isso, meus irmãos, e ele concede oportunidades para todos nós servirmos no caminho de Jesus, para todos nós servirmos no caminho do bem. Então, essa parábola, olhando só esses 2 servos aqui, é um convite para todos nós pensarmos que todos somos ricos de oportunidades, que todos recebemos os nossos talentos, os nossos dons para desenvolver aqui na nossa vida presente, todos recebemos ferramentas para ajudar na obra de Deus. Então, que a gente possa olhar para essas ferramentas, olhar para essas oportunidades e ter a boa vontade de nos empenhar em multiplicá-las, em partilhá-las com todos os nossos irmãos. Bom, meus irmãos, vou convidar todos para a gente encerrar nosso evangelho desta terça-feira, encerrar com Jesus, encerrar com o coração aberto, a ter boa disposição para sempre cultivar no caminho do bem. Convidar todos para que a gente possa ter um dia de muita paz, um dia de alegria, um dia com o nosso coração em Jesus. Nos lembrando que esta é uma mensagem do nosso amado Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias,
para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz e que assim seja.